Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, sou o Dr. Paulo Valzac e eu passei novamente para acrescentar algumas informações em relação aos produtos naturais. Lembrando que a nossa atuação é separada. Nós trabalhamos com Ho'oponopono, terapias, e essa outra área aqui que nós falamos sobre os produtos naturais é uma área que a gente vê grandes resultados e, claro, muitas pessoas elas chegam até nós realizando diversas perguntas sobre isso. Então a gente achou por direito compartilhar o nosso conhecimento com essas pessoas. Muito bem, o primeiro vídeo que nós falamos sobre foi a maca peruana. Se você não tem o vídeo, pode solicitar aqui. O segundo que nós falamos foi para o Ora Pro Nobis. Ora Pro Nobis virou uma febre, né? Isso daí é incrível, né? E o terceiro vídeo que eu escolhi para falar foi sobre o extrato de própolis em cápsulas. E eu falei ele anteriormente, no vídeo número 3. E, inclusive, tem um detalhe que eu acabei até esquecendo de falar dentro do extrato de própolis, né? Tem muitas pessoas, inclusive isso é um estudo que foi realizado lá nos Estados Unidos, sobre a propriedade do extrato de própolis em comprimido, em cápsula, que tem pacientes, muitas vezes, que tem comprometimento renal. O que significa isso, Dr. Paulo? Significa que o rim, depois de tanto uso ou pela manifestação de alguma doença, ele acaba diminuindo o ritmo dele, a filtração. Então, nós nos alimentamos, ingerimos muita proteína, que é transformada em várias condições para o corpo, manter o músculo, etc. E, claro, o excedente da proteína passa pelo rim e uma partinha bem mínima é jogada fora. O restante volta para nós e faz toda a constituição do corpo. De repente, o que acontece? Se eu tenho um problema renal, não consigo filtrar bem, então eu perco a proteína. Por isso que você vai num laboratório fazer exame de proteinúria ou microalbuminúria. São duas substâncias proteicas que saem pelo rim, são excretadas pelo rim quando você tem uma patologia no rim. O rim ele não está funcionando corretamente. E você sabe que, olha, eu vou ser sincero com você, pulmão, fígado, coração, mas quando chega no rim é um problema. Porque muitas vezes o rim ele não é recuperável, é irrecuperável. Ele tem um processo de filtração. Se você perdeu aquela filtração, depois é só hemodiálise. E aí o negócio complica. E quando chega nesse ponto, que o rim é afetado de maneira drástica, aí somente através do transplante. Então, é bom a gente cuidar bem do rim. Beber água, isso é fundamental. Muito cuidado com ingestão de substâncias muito pesadas, né? A gente sempre fala que a gente chega a uma certa idade, pelo menos os chineses são assim, eles chegam a uma certa idade, a diminuição da ingesta é menor, né? Eles começam a ingerir as coisas muito mais saudáveis. Isso é importante para o rim também. Mas a hidratação é fundamental. E o própolis verde, nesse estudo, demonstrou que ele auxilia, assim, a recuperação do rim em 40%. Quer dizer, se você tem algum problema renal, assim, sente uma dificuldade com o rim, fez exames e está no limite. Quais são os exames que fazem esse diagnóstico? Ureia e creatinina, principalmente a creatinina. Então, eu vi lá, olha, está no limite, começa a tomar um pouquinho mais de água, conforme a prescrição médica, e utiliza o própolis verde extrato em cápsula. Você vai ver que vai ter uma regeneração melhor aí do rim, porque na verdade é como se fosse uma proteção renal, né? Ok? Então é indicado o própolis verde. Hoje eu vim falar sobre um produto que é esse daqui, ó. O seca-barriga. É até um nome engraçado, né? Quando a gente foi utilizar esse produto aqui, ele falou, mas seca-barriga, que é isso, né? E tem o seca-barriga sem nada, tem o seca-barriga com goji berry, tá? Que é uma frutinha pequenininha, e tem o seca-barriga com colágeno. Para mim,
para mim é tudo igual. Eu sinto muito, eu até respeito o fabricante aqui, mas para mim é tudo igual, porque eu avaliando aqui a concentração, por exemplo, de colágeno e de goji berry é muito pequena. Então, você comprou uma, faltou uma, tem a outra, não tem problema. Porque é tão pequeno, sabe, não faz grandes diferenças, né? O mais importante é o que contém, porque eu peguei cada um deles, fui no fabricante, estudei a fórmula e a composição de cada um. Nesse estudo você vê a concentração. E aí você vê que a concentração é padrão. Só um que tem um pouquinho mais de colágeno, que não influencia tanto assim, e o outro goji berry também não influencia tanto assim. O importante é você comprar o seca-barriga. Com ou sem, tanto faz, o importante é você ter ele. E eu vou te explicar por quê. Até fiz aqui um passo a passo para explicar por que é importante o seca-barriga. Primeiro, eu sempre pensei assim, vou emagrecer. Ok, para emagrecer, você tem que ter um plano. Tem gente que chega assim e fala assim para mim, Dr. Paulo, quero emagrecer 20 quilos. Mas 20 quilos é muito. Principalmente porque a pessoa, quando pensa em 20 quilos, ela quer fazer em 2 meses. Ninguém emagrece saudavelmente 20 quilos em 2 meses, em 4 meses. Então você tem que fazer isso de uma forma saudável. Então, por exemplo, quero emagrecer 12 quilos, 2 quilos por mês em 6 meses. Aí eu concordo, tá certo, é saudável. O teu corpo vai reagir prontamente e de uma forma bem equilibrada. Agora, precisa ter cuidado com essas dinâmicas de emagrecimento, que assim, eu vou perder 5 quilos no mês, 6, 7 quilos. Isso aí é complexo, porque teu organismo, você perdeu aquilo lá imediatamente. Então tem toda uma mudança de estrutura. Sem contar que muita gente, né, tem os sabotadores mentais. Ela emagrece, ela se programou para emagrecer 5 quilos, de repente emagreceu 1. Ela fica frustrada e para o emagrecimento, o compromisso com ela mesma. Então tem um conteúdo emocional aí junto, né? Então eu sempre pensei assim, o ideal é você fazer um planejamento, usar uma dieta saudável, tentar eliminar os sabotadores. A gente tem inclusive trabalhos em áudio para eliminar os sabotadores mentais, que é muito comum quando você vai emagrecer, e também reeducação alimentar. Não adianta nada, né? Eu não me reeducar. A reeducação alimentar é importante. Tem gente que faz cirurgia, toma remédios fortes à base de anfetaminas, ela emagrece aquilo que promete, mas depois, se ela não se reeducou na alimentação, volta tudo. Então não adianta nada, né? Então essa compulsão, às vezes a ansiedade leva aquilo, o estresse, não vai ajudar. Então, eu sempre falo, faz a sua dieta simples, não precisa só comer mato, capim, não é nada disso, né? É comer as coisas boas, é comer as coisas saudáveis, é colocar para dentro de você o melhor, não vai colocar lixo para dentro de você, é colocar o melhor. E aí, é claro, me reeducar na minha alimentação. Isso eu não posso, eu tiro. Isso eu posso, isso eu devo. Então isso é importante a gente ter consciência disso. Agora, o seca-barriga, por que eu fui utilizar esse produto aqui, né? Gente, eu tenho vários alunos. Nós estamos numa época que todo mundo está acima do peso, praticamente, né? Então, o que você usa? Qual que é o objetivo? O objetivo é que ele é composto de várias substâncias. E essas substâncias têm muitas o mesmo propósito e alguns outros. Então vamos entender. Primeiro, seca-barriga em cápsula. Tem 60 cápsulas aqui dentro. É um emagrecedor natural. É natural. Não é, isso daqui não é químico, não é nada disso. Por isso que é suplemento, né? É natural. Não tem contraindicação, ok? Queima gordura, porque tem algumas substâncias aqui que faz esse processo. Tira a fome e talvez esse seja o X da questão, né? Tirar a fome. Só que eu já vi muitas pessoas tirar a fome, elas param de comer e, claro, né, acabam não comendo aquilo que devia. Já vi muita gente emagrecer e no emagrecimento acabou adquirindo uma anemia por falta de vitaminas B12, por falta de ferro e teve lá um processo de anemia instalado. Então, não adianta nada, né? O que adianta é eu buscar
um suplemento aqui, um emagrecedor, que também tem as proteínas, que tem o ferro, que tem as vitaminas necessárias para me ajudar. Muito bem. E além de eu pegar e tirar a fome, eu preciso entender também uma coisa importante, que o intestino é prioridade. A pessoa que não tem um intestino bom, geralmente ela tem um aumento de peso. O intestino funcionando bem é importante. Tem gente, por exemplo, que fala assim, doutor Paulo, eu vou no banheiro a cada 5 dias. O funcionamento do intestino não está bom. Então, se o funcionamento não está bom, aí nós temos um problema, ok? Então, todos esses ingredientes vão ajudar. Olha só a composição. Eu não vou falar de todos, vou falar de algumas. Farinha de berinjela, banana verde, feijão branco, que aqui ele é incrível. Eu nunca imaginava antigamente que tivesse esse papel tão bom, feijão branco. Maracujá, a casca, maçã, laranja, limão, mamão, todo mundo sabe, né? Cenoura, ameixa, soja preta, uva. Tem um negocinho chamado psyllium. O psyllium, inclusive, a gente vende as cápsulas separado também. Por quê? É para regulação do intestino. Aquela pessoa que, sabe, o ideal é a gente ir todos os dias no banheiro. Você sabia que se você reter fezes no organismo, você fica mal-humorado? Ah, não, doutor Paulo, só que faltava. Você nunca ouviu falar aquela expressão, ele está enfesado. Isso é lá do passado, né? Ele está enfesado. O que é enfesado? Fezes, mau humor, está parado o trânsito intestinal. Então, é importante eu ter meu intestino biologicamente como se fosse um reloginho. Aquele horário, aquele dia, 1 ou 2 vezes por dia, excelente. E o psyllium, ele é ótimo para isso, mas é excelente. Então, segue outra dica aí para você. Tem linhaça dourada, agar-agar. Agar-agar é como se fosse uma gelatina, tá? E colágeno. Tem colágeno em todos. Bom, farinha de berinjela. É por isso que chama seca-barriga. Porque a farinha de berinjela, teve lá um estudo na Universidade do Rio de Janeiro, que eles perceberam que a pessoa que ingere farinha de berinjela, o que acontece? A cintura da pessoa diminui. E diminui muito. Por isso, conhecido a farinha de berinjela como seca-barriga, que é o nome desse produto. Então, aqui já vem a primeira curiosidade. Então, tem estudo quanto a isso, estudo que realmente funciona, é científico, então tem uma base. Segundo, a farinha de banana verde, que é um composto que ajuda a controlar a fome. Vou te explicar uma coisa. Tenho fome, mas por que eu tenho fome? Porque meu estômago está vazio, daqui do estômago tem uma rede de sistemas nervosos que chega no cérebro, esvaziou lá, estou com fome. Ativou. E aí eu vou comer. Como. Enchi o estômago, desligou. Quando eu como a banana verde, ele vai lá e é como se eu estufasse o estômago. Tomei uma cápsula, estufa, a cápsula abre no estômago e libera tudo aquele conteúdo. A farinha verde vai inchar. E aí ela, igual o psyllium, né? Ela vai saciar a pessoa. Porque o cérebro entende que lá está cheio. Então não tem problema. Aí ele não vai te dar aquela fome, vai controlar. Muito bem. E nós temos também o feijão branco. Agora, o feijão branco ele atua como um inibidor de uma enzima, que é a alfa-amilase. Ele inibe essa enzima. Tá? O que significa? Ele é responsável pela absorção, digestão, carboidrato, gordura e proteína. Com a inibição dessa enzima, a digestão fica um pouco mais lenta. Então, eu fico lá, mais saciado novamente. O cérebro não precisa te impulsionar a comer. Tudo bem? Boa sacada, né? Vamos colocar o feijão branco para isso, para retardar
os absorventes. Então tá lá guardadinho, certinho. Tá? Depois tem o maracujá. É a casca, é uma substância, ele contém muita substância chamada pectina. Pectina é um transportador de gordura e açúcar do excesso no sangue. Então, quando tem excesso, tem um carreador. É como se fosse um carrinho lá que está esperando a gordura e o açúcar para levar embora. Então, tem um carreador, um transportador. Né? Isso é bom. Por quê? Porque evita, né, que aquelas gorduras e aqueles açúcares ficam parados no organismo. Principalmente fermentando, né? Tem gente que, por exemplo, tem muitos gases, fermenta muito. Então, você tem lá um transporte. Quem que é? O maracujá. Ok? Por isso que é chamado de antioxidante. Sem contar que o maracujá também tem um monte de vitamina. Muito bem. Depois tem a maçã. A maçã, ela possui 60 a 110 calorias. Varia para cada tipo de maçã. Lá nos Estados Unidos, quer dizer, pouca caloria. Nos Estados Unidos, sabe como que é conhecido a maçã? Eles têm até um ditado. Olha que interessante. Uma maçã por dia mantém o médico longe. Olha que interessante. Eu vou ser sincero para você. Como eu falo muito, eu já falei para vocês que eu tomo muito própolis, eu uso muita maçã. Eu trago a maçã, pico a maçã, como para limpar a boca e a garganta. Para mim funciona muito bem assim. Né? Agora, a maçã protege o corpo contra o envelhecimento, inclusive. Então, é milagroso a maçã. Coisa simples, né? Tá? Então, os americanos lá já falam que tem muita fibra maçã, tem muita pectina, que é o transportador da glicose da gordura. Então, ótimo consumir o produto, porque ele tem nessa composição. Tem também laranja. E laranja, rico em vitamina C, rico em fibras, né? Ajuda o organismo a perder peso, né? Combate a retenção da água. Porque muitas vezes a pessoa ela não está só obesa por causa da gordura. Às vezes ela está inchada, está retendo água. O rim está sobrecarregado. Então, toma esse medicamento. Por isso que você vê que muitas vezes tem pessoas que dentro daquele emagrecedor que ela compra sintético, ela tem um diurético. Não é normal, né? Não é natural. Aqui é o natural. Mas lá é um diurético que você toma, você precisa desinchar. Está retendo o líquido, o teu rim não está funcionando bem. Ok? Tem o limão. O limão a gente já sabe que é um acelerador de queima de caloria, todo mundo sabe. Mamão, nós sabemos que o mamão ele é um digestório, também rico em pectina. Sabemos que o mamão é interessante porque você, por exemplo, você coloca ele na carne, a carne praticamente se desfaz. Então o mamão tem essa capacidade de carregar tudo do intestino para fora, né? Eu não sei se você sabe, mas tem processos de lavagem intestinal aí que chega a tirar coisas do intestino que a gente nem imagina. Eu já ouvi falar de pessoas que até tirou cristal, metal do intestino. Então, é bom a gente utilizar os processos naturais, principalmente frutas, né? Depois tem a cenoura. Cenoura é fibra pura, e isso é bom para funcionar o intestino, limpar o intestino, né? Por isso que aquelas pessoas que vão emagrecer, toma suco de cenoura, mamão, limão, ela toma tudo. Só que agora você tem na cápsula, né? A diferença é essa. Né? E a ameixa. Quem não conhece a propriedade da ameixa, né? Soltar o intestino. Então aqui é interessante porque o produto ele faz assim, ele sacia, ajuda o teu rim a funcionar, transporta gordura e açúcar para fora e faz com que o teu intestino também tenha um funcionamento adequado. Tudo num só produto. Checa a barriga. Então, no meu ponto de vista, porque eu sempre fui uma pessoa que você olhava assim para esses produtos e falava assim, será que isso funciona mesmo, né? Aí você estudando, analisando, conversando com um amigo, um colega, um outro, de repente você começa a perceber que realmente é algo extremamente funcional. Mas é claro, não adianta você tomar só um frasquinho, né? Compra 2 frasquinhos, toma direitinho, certinho, faz um planejamento do seu emagrecimento, se reeduca na alimentação, você vai ver como vai te ajudar muito e você vai perder peso de uma maneira saudável.
Saudável. Imagina, você toma 2 comprimidinhos aqui, né? Numa refeição, 2 na outra, tranquilo, toma sua água, se educa na alimentação. Se de manhã você quiser tomar um suco, já toma um suco de mamão, um suco de cenoura, um suco de laranja junto, sabe? Saudável. E de repente você está atingindo aquilo que você achava que não era possível. Bem simples, bem prático. Bom, onde eu posso encontrar o seca-barriga? Olha, eu andei fazendo vasculhando na internet, tem muitos produtos seca-barriga. Eu não sei como funciona os produtos por aí. Eu sei que essa marca que nós temos aqui, né? Nós temos 2 marcas, sempre 2 marcas. Por que 2 marcas? Porque às vezes você tem um em estoque e não tem o outro, né? Então, sempre aqui, ó. Aqui é o Herbanatos. O Herbanatos, para nós, é um produto bom. Um produto funcional. Tem uma qualidade por trás dele, né? Então, eu sempre recomendo. Você está aí na tua cidade, passou em algum lugar, tem seca-barriga? Tem. Dá uma olhadinha, vê a composição certinha. Eu sempre falo para as pessoas, atentem à bula, lê aqui os ingredientes, vê se está certinho, tudo direitinho, né? Aí você pode comprar. Ah, doutor Paulo, na minha cidade não tem nada. Então pode comprar conosco, não tem problema. Pede lá no WhatsApp. Nós temos uma pessoa especializada lá no WhatsApp, te passa todas as informações a respeito disso. Ela é estruturada, educada, tem todo o conhecimento para isso. Tá? Qualquer dúvida que você tiver, você nem precisa falar comigo. Se quiser, eu estou prontamente lá, mas você pode falar com o pessoal. E eles mandam para você, você vai receber em casa isso daqui. Nós temos o melhor frete. Então, você pede, eu quero seca-barriga. 1 ou 2, quero 1, 2, 3, 4, quero fazer um trabalho de emagrecimento certinho durante os meses. E aí a gente manda para você, manda com frete muito bom, você recebe, nós te acompanhamos, se você precisar de alguma coisa, nós estamos sempre orientando. Então, vale a pena. Não é obrigatório comprar conosco, hein? Eu já sempre falo, eu vim aqui para dar orientação. É igual esses dias chegou uma cliente lá, e claro, cheia de dúvidas, ela queria tomar vitamina D, não sabia como, não sabia qual. Ela estava com um laudo que ela fez o exame, o laudo ela passou para mim, para ela ir ao médico ia demorar 60 dias, quer dizer, se a pessoa tem uma vitamina D, um ferro baixo, uma vitamina B12 baixo, uma anemia, de repente ela vai demorar 60 dias para ir no médico, que infelizmente era o sistema de saúde lá, compromete, debilita a pessoa, né? E ela já estava de moderado para acentuado naquela situação. Você acaba indicando o medicamento natural correto, pelo menos como suplemento. Se de repente o médico chega lá, olha, é uma anemia ferropriva, vamos colocar ferro em forma maçante, massiva. Então aí já é outra questão, né? Então a gente sempre está lá prontamente para auxiliar as pessoas que estão chegando no canal. Bom, agradeço e claro, qualquer coisa, estamos à disposição. Forte abraço e aloha!